Saturno, um gigante gasoso adornado com uma coroa de gelo e poeira. Uma imagem que povoa nossos livros escolares, nossos sonhos espaciais, e até mesmo a tela de nossos celulares. Mas, por trás dessa beleza estonteante, reside um universo de complexidades que a maioria de nós sequer imagina. Não se engane. Os anéis de Saturno não são apenas um mero acessório cósmico, uma espécie de enfeite para um planeta já majestoso. Eles são, na verdade, um livro aberto sobre a história do nosso sistema solar. Um registro fossilizado, de colisões cataclísmicas, de luas que nasceram e morreram, de forças gravitacionais em constante dança. Imagine cada partícula de gelo como uma letra, cada fenda escura como uma vírgula, cada cor sutil como um adjetivo. Juntos, eles formam um texto ancestral, escrito ao longo de bilhões de anos. Um texto que os astrônomos vêm tentando decifrar há séculos, com telescópios cada vez mais potentes e modelos matemáticos cada vez mais sofisticados. E, no entanto, quanto mais aprendemos, mais percebemos o quão pouco sabemos. Os anéis de Saturno são um lembrete constante da nossa ignorância cósmica. Uma prova de que o universo é muito mais vasto e complexo do que jamais poderemos compreender em sua totalidade. Mas não se desanime. Em vez de nos paralisar, essa incerteza deve nos impulsionar. Afinal, como disse Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E quem sabe, talvez esse algo esteja escondido justamente nos anéis de Saturno. Este vídeo não é sobre respostas definitivas. É sobre perguntas instigantes. É sobre a beleza da exploração, a alegria da descoberta, e a humildade de reconhecer os limites do nosso conhecimento. É sobre olhar para o céu noturno e sentir, não apenas admiração, mas também uma profunda conexão com o universo. Prepare-se para embarcar em uma jornada cósmica. Uma jornada que nos levará para além do visível, para além do conhecido, em busca dos segredos mais profundos dos anéis de Saturno. Uma jornada que, no fim das contas, nos levará a conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Porque, afinal, o universo que está lá fora é apenas um reflexo do universo que reside dentro de nós. E ambos, acredite, estão repletos de maravilhas esperando para serem reveladas. Imagine Saturno como um farol cósmico e seus anéis. Não como uma estrutura estática, mas como um balé celestial em constante movimento. Uma dança invisível, orquestrada pelas forças sutis da gravidade. Uma dança que desafia nossa intuição e nos convida a olhar para além da superfície. É fácil cair na armadilha da simplificação. Observar as imagens dos anéis de Saturno e imaginá-los como discos planos e homogêneos. Mas essa é uma ilusão. A realidade é muito mais complexa e fascinante. As luas pastoras, pequenas sentinelas gravitacionais, esculpem os anéis com suas presenças. Elas criam ondulações, lacunas e estruturas intrincadas que desafiam qualquer modelo simplista. Cada lua, com sua própria massa e órbita, exerce uma influência única sobre as partículas ao seu redor, como um escultor moldando uma obra de arte cósmica. E não podemos nos deixar levar pelo viés da confirmação. É tentador focar apenas nas belas imagens e ignorar os dados espectrais, as análises químicas, as medições precisas que revelam a verdadeira composição dos anéis. Gelo, poeira, rochas. Uma mistura heterogênea de materiais que nos conta uma história sobre a origem e a evolução do sistema solar. Para realmente discernir a verdadeira natureza do cosmos, precisamos de uma abordagem multifacetada. Primeiro, a observação detalhada, utilizando diferentes comprimentos de onda para enxergar além do visível. Depois, a modelagem computacional, simulando a dinâmica gravitacional para entender as forças em ação. E, finalmente, a comparação com os dados coletados por missões espaciais, como a Cassini, que nos presenteou com imagens e informações sem precedentes. A história de Giovanni Cassini, o astrônomo que descobriu a divisão, que leva seu nome, nos ensina sobre a importância da observação contínua e da paciência na ciência. A divisão de Cassini, aquela fenda escura que separa os anéis A e B, não foi revelada da noite para o dia. Foi o resultado de anos de observação cuidadosa, de análise meticulosa, de uma busca incessante pela verdade. Os anéis de Saturno são como uma orquestra cósmica.
A gravidade é o maestro, regendo cada partícula com precisão milimétrica. As partículas são os músicos, cada uma com seu próprio instrumento, sua própria melodia. Juntos, eles criam uma sinfonia de movimento e beleza, uma ode à complexidade e à harmonia do universo. E nessa orquestra, cada detalhe importa, cada ondulação, cada lacuna, cada variação de cor. Cada um desses elementos nos conta uma história sobre as forças que moldaram os anéis, sobre os eventos que os transformaram, sobre os segredos que eles ainda guardam. Então, da próxima vez que você olhar para Saturno, não veja apenas um planeta com anéis bonitos. Veja um sistema dinâmico, uma orquestra cósmica, um livro aberto sobre a história do nosso sistema solar. Veja um convite à exploração, um desafio à nossa curiosidade, uma oportunidade de expandir nosso conhecimento e nossa compreensão do universo. A vastidão do universo pode nos trazer um misto de admiração e ansiedade. Olhamos para as estrelas, para as galáxias distantes, e nos sentimos pequenos, insignificantes, diante da imensidão cósmica. Mas essa sensação se intensifica quando percebemos que até mesmo as estruturas mais majestosas, como os anéis de Saturno, não são eternas. Os anéis estão se desfazendo. Lentamente, mas inexoravelmente, as partículas que os compõem estão perdendo energia, caindo em direção a Saturno, ou sendo ejetadas para o espaço. Essa efemeridade nos leva a refletir sobre a transitoriedade de tudo no universo, sobre a impermanência da beleza, da grandeza, da própria existência. Existe um mito persistente sobre a idade dos anéis. A crença comum de que eles são tão antigos quanto Saturno, formado junto com o planeta há bilhões de anos. Mas evidências recentes, coletadas pela missão Cassini, sugerem uma origem muito mais recente. Talvez algumas centenas de milhões de anos, talvez até menos. Essa descoberta nos obriga a repensar nossa compreensão da história do Sistema Solar, a questionar nossas certezas, a aceitar que o universo está em constante mudança, em constante evolução, e que o que vemos hoje é apenas um instantâneo de um processo muito mais longo e complexo. Um fator que muitas vezes sabota nossa compreensão do universo é a escala das coisas. É difícil imaginar que cada pedacinho de gelo e rocha que compõe os anéis de Saturno tem sua própria história, sua própria trajetória. Que cada partícula foi moldada por forças gravitacionais, por colisões cósmicas, por interações complexas ao longo de milhões de anos. Imagine um único grão de poeira, vagando pelo espaço por eras, até ser capturado pela gravidade de Saturno, e se juntar à miríade de partículas que formam os anéis. Imagine a jornada desse grão de poeira, os eventos que ele testemunhou, as transformações que ele sofreu. Há algum tempo, um astrônomo amador, observando Saturno com seu telescópio, percebeu uma pequena variação no brilho de um anel. Uma variação sutil, quase imperceptível, mas que chamou sua atenção. Essa observação aparentemente insignificante levou a uma nova pesquisa sobre a composição dos anéis, revelando detalhes surpreendentes sobre sua estrutura e sua dinâmica. Os anéis de Saturno são como anéis de crescimento de uma árvore. Cada camada conta uma história do passado do planeta e do sistema solar. Cada variação de cor, cada fenda escura, cada ondulação revela um evento cósmico, uma interação gravitacional, uma mudança na composição dos anéis. E assim como os anéis de crescimento de uma árvore nos permitem estudar o clima e as condições ambientais do passado, os anéis de Saturno nos oferecem uma janela para o passado do sistema solar. Uma cápsula do tempo cósmica, repleta de informações valiosas sobre a origem e a evolução do nosso canto do universo. Então, da próxima vez que você olhar para Saturno, lembre-se de que você está contemplando não apenas um planeta com anéis, mas uma cápsula do tempo cósmica, um registro fossilizado da história do nosso sistema solar, uma prova da transitoriedade de tudo no universo e um convite a valorizar o presente, a explorar o desconhecido e a se maravilhar com a beleza e a complexidade do cosmos. É fácil se deixar levar pela beleza estonteante dos anéis de Saturno e negligenciar a sua química. Achar que a composição dos anéis é um detalhe irrelevante, algo distante e sem importância para nossas vidas. Mas essa é uma visão limitada. A química dos anéis pode nos dar pistas valiosas sobre a origem da água e dos blocos de construção da vida no sistema solar.
Imagine que os anéis de Saturno são como um gigantesco quebra-cabeça cósmico, e cada elemento químico, cada molécula, é uma peça desse quebra-cabeça. Ao analisar a composição dos anéis, podemos juntar essas peças e reconstruir a história do nosso sistema solar. O medo de não entender a química complexa dos anéis pode ser um obstáculo para muitos. Termos técnicos, fórmulas químicas, conceitos abstratos. Tudo isso pode parecer intimidante. Mas não se deixe paralisar pelo medo. Simplificar a química com analogias e exemplos cotidianos pode ajudar a tornar o assunto mais acessível e interessante. Pense na água, por exemplo, a molécula mais abundante nos anéis de Saturno. A água que bebemos, a água que irriga nossas plantações, a água que sustenta a vida na Terra. A origem dessa água é um mistério que intriga os cientistas há séculos, e a análise da composição dos anéis de Saturno pode nos ajudar a desvendar esse mistério. Para discernir a verdadeira natureza do cosmos, precisamos de uma abordagem rigorosa e sistemática. Primeiro, a análise espectroscópica da luz refletida pelos anéis, que nos revela a composição química dos materiais. Depois, a modelagem da interação entre as partículas dos anéis e a radiação solar, que nos permite entender como a radiação transforma os materiais. E, finalmente, a comparação com amostras de gelo e poeira coletadas na Terra, que nos fornece um ponto de referência para interpretar os dados. Neil deGrasse Tyson, um dos maiores divulgadores da ciência da atualidade, costuma dizer que todos nós somos feitos de poeira de estrelas. Essa frase poética resume uma verdade fundamental. Os elementos químicos que compõem nossos corpos, os elementos que compõem a Terra, foram forjados no interior de estrelas que explodiram e espalharam seus restos pelo universo. A sociedade, muitas vezes, distorce a imagem dos cientistas, criando a percepção de que a ciência é apenas para gênios, para pessoas com um QI elevado. Mas essa é uma visão equivocada. A curiosidade, a persistência, a paixão pela descoberta são muito mais importantes do que o QI. Qualquer pessoa, independentemente de sua formação ou de suas habilidades, pode contribuir para a ciência. Os anéis de Saturno são como um grande laboratório químico, onde a radiação solar atua como catalisador, transformando os materiais e criando novas moléculas. A radiação quebra as moléculas de água, liberando hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio escapa para o espaço, enquanto o oxigênio se combina com outros elementos, formando novas moléculas. Nesse laboratório cósmico, moléculas orgânicas complexas podem se formar. Moléculas que contêm carbono, o elemento fundamental da vida, moléculas que podem ter sido os precursores da vida na Terra. Então, da próxima vez que você olhar para Saturno, lembre-se de que você está contemplando não apenas um planeta com anéis bonitos, mas um laboratório químico gigante, um lugar onde a radiação solar transforma os materiais e cria novas moléculas. Um lugar onde a vida pode ter tido suas origens. Um lugar que nos convida a explorar a química oculta do universo e a desvendar os segredos da vida. É tentador olhar para as luas pastoras de Saturno e vê-las como meros satélites insignificantes, pequenos pontos de luz orbitando o planeta gigante. Mas essa é uma visão superficial. As luas pastoras são essenciais para manter a estrutura dos anéis, para esculpir suas formas complexas e belas. Imagine que os anéis de Saturno são como um rebanho de ovelhas, e as luas pastoras, como cães pastores, guiando o rebanho, impedindo que ele se disperse, mantendo-o coeso e organizado. Sem as luas pastoras, os anéis se espalhariam, perdendo sua forma e sua beleza. A tendência de ignorar as interações complexas entre as luas e os anéis é um exemplo de viés de confirmação. Focamos na aparência visual dos anéis, na sua beleza estonteante, e negligenciamos os mecanismos por trás de sua formação. Mas a beleza, muitas vezes, esconde complexidades fascinantes. Visualize as luas pastoras como escultores cósmicos, usando a gravidade para moldar os anéis em formas complexas e belas. Cada lua, com sua própria massa e órbita, exerce uma influência única sobre as partículas dos anéis, criando ondulações, fendas e estruturas intrincadas. A excitação inicial ao ver as imagens dos anéis pode nos impedir de explorar os mecanismos por trás de sua formação. O pico de dopamina, o neurotransmissor do prazer, pode nos satisfazer com a beleza visual e nos impedir de aprofundar nossa compreensão.
Mas a verdadeira beleza reside na compreensão, na exploração, na descoberta. A descoberta de Pan, uma lua pastor, é um exemplo fascinante de como as luas podem influenciar a estrutura dos anéis. Pan orbita dentro da lacuna de Int, uma fenda nos anéis de Saturno. A gravidade de Pan impede que as partículas dos anéis entrem na lacuna, mantendo-a limpa e definida. Imagine Pan como um pequeno guardião protegendo a lacuna de Int e impedindo que ela seja preenchida por poeira e gelo. Sem Pan, a lacuna de Int desapareceria, se tornando apenas mais uma região indistinta dos anéis. As luas pastoras não são apenas guardiãs, mas também escultoras. A gravidade das luas cria ondulações nos anéis, como as ondulações que se formam na superfície de um lago quando jogamos uma pedra. Essas ondulações podem se propagar por longas distâncias, influenciando a estrutura dos anéis em grande escala. Além disso, as luas pastoras podem capturar partículas dos anéis, incorporando-as em sua própria estrutura. Esse processo pode levar à formação de novas luas, ou ao crescimento das luas existentes. Os anéis de Saturno são um sistema dinâmico e complexo, onde as luas pastoras desempenham um papel fundamental. Elas são guardiãs, escultoras e, até mesmo, criadoras. Sem as luas pastoras, os anéis seriam muito diferentes, talvez até inexistentes. Então, da próxima vez que você olhar para Saturno, lembre-se das luas pastoras. Lembre-se de que elas são muito mais do que pequenos satélites insignificantes. Elas são os guardiões e escultores dos anéis, os arquitetos da beleza cósmica. A beleza dos anéis de Saturno é inegável, mas essa beleza é efêmera. Os anéis não durarão para sempre. Eles estão se desfazendo, desaparecendo lentamente, como uma miragem cósmica. A taxa de desaparecimento dos anéis é um tema que pode gerar apreensão. A ideia de cálculos complexos, de modelos matemáticos abstratos, pode intimidar muitos. Mas não se deixe paralisar pelo medo de não entender. A taxa de desaparecimento dos anéis pode ser apresentada de forma intuitiva e visual, sem a necessidade de fórmulas complicadas. Imagine que os anéis de Saturno são como uma escultura de gelo exposta ao sol. Lentamente, o gelo derrete, a escultura perde detalhes, até desaparecer por completo. A taxa de desaparecimento dos anéis é como a velocidade com que o gelo derrete. Procurar respostas sobre o futuro dos anéis em fontes não científicas é um erro fatal. Horóscopos, previsões astrológicas, teorias da conspiração. Nada disso tem qualquer base na realidade. Apenas a ciência, com seus métodos rigorosos e suas evidências empíricas, pode nos fornecer uma compreensão precisa do futuro dos anéis. Para discernir a verdadeira natureza do cosmos, precisamos de uma abordagem científica. Primeiro, medir a taxa de queda de gelo nos anéis, observando a quantidade de gelo que cai em direção a Saturno a cada ano. Depois, modelar a interação entre as partículas dos anéis e o campo magnético de Saturno, que influencia a distribuição e o movimento das partículas. E, finalmente, estimar o tempo de vida restante dos anéis, com base nas medições e nos modelos. Sentir tristeza ao saber que os anéis não durarão para sempre é uma reação natural. A beleza efêmera dos anéis nos lembra da transitoriedade de tudo no universo. Mas essa tristeza pode ser transformada em motivação para aprender mais sobre o universo, para explorar seus mistérios, para apreciar sua beleza enquanto ela ainda existe. Os anéis de Saturno são como uma obra de arte cósmica, destinada a desaparecer com o tempo. Mas, assim como uma obra de arte que admiramos em um museu, os anéis deixarão uma marca indelével em nossa imaginação, em nossa memória, em nossa cultura. As imagens dos anéis de Saturno, capturadas por telescópios e sondas espaciais, inspiraram artistas, poetas e cientistas. Elas povoaram nossos sonhos, nossas fantasias, nossas reflexões sobre o universo e sobre nosso lugar nele. O legado dos anéis de Saturno não é apenas científico, mas também cultural e emocional. Eles nos ensinaram sobre a beleza, sobre a complexidade, sobre a transitoriedade do universo. Eles nos inspiraram a explorar, a descobrir, a aprender. Então, da próxima vez que você olhar para Saturno, lembre-se de que você está contemplando uma obra de arte cósmica em desaparecimento, uma beleza efêmera que nos convida a apreciar o presente, a aprender sobre o passado e a imaginar o futuro.
Um legado que permanecerá conosco para sempre, mesmo depois que os anéis desaparecerem. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos anéis de Saturno, uma jornada que nos levou para além da beleza visual, para dentro da complexidade científica, para o cerne da nossa própria existência. Espero que você tenha percebido que os anéis de Saturno são muito mais do que apenas um espetáculo. Para os nossos olhos, eles são uma fonte inesgotável de conhecimento sobre a história do Sistema Solar, sobre os processos físicos que moldam o universo, sobre a origem da vida. A ciência é uma jornada contínua de descoberta, uma jornada que nunca termina. Os mistérios dos anéis de Saturno são apenas um convite a explorar, a questionar, a aprender. Não se contente com as respostas fáceis. Busque a verdade, mesmo que ela seja complexa e desafiadora. Envolva-se com a astronomia. Observe o céu noturno, leia livros e artigos científicos, participe de projetos de ciência cidadã. Compartilhe seu conhecimento com outras pessoas. A astronomia é uma paixão que pode ser compartilhada por todos. E, acima de tudo, nunca perca a sua curiosidade. A curiosidade é o motor da ciência, a força que nos impulsiona a explorar o desconhecido, a desvendar os segredos do universo. Neil deGrasse Tyson disse uma vez: a coisa mais incrível sobre o universo é que ele está dentro de nós. Somos poeira de estrelas que aprendeu a pensar sobre as estrelas. Essa frase resume a nossa conexão profunda e íntima com o universo. Nós somos parte do universo, e o universo é parte de nós. A exploração espacial é fundamental para o nosso futuro. Ela nos permite expandir nosso conhecimento, desenvolver novas tecnologias e encontrar soluções para os desafios que enfrentamos na Terra. A exploração espacial é uma aventura que vale a pena ser vivida. Os anéis de Saturno são um lembrete constante da beleza, da complexidade e da importância da exploração espacial. Eles nos inspiram a sonhar, a imaginar, a acreditar em um futuro melhor. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se dos anéis de Saturno. Lembre-se da nossa jornada. Lembre-se da nossa conexão com o universo. E pergunte-se: qual será o próximo mistério que vamos desvendar?